quando é feita a abordagem do autoextermínio, isso passa por uma série de questões que vai rasgar o caminho daquele que se vê impelido a alguma forma de autoprejuízo e que diz de como eu estou para enfrentar uma vibração, talvez uma tendência, até uma genética de autoaniquilamento. Em Saúde Mental, Relatos do Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita, Jaider vai dizer de uma moça, na verdade já tinha uma idade de madureza adulta, em torno dos 40 anos, cuja irmã e marido dessa moça supracitada haviam procurado o Hospital Espírita André Luiz, visto que ela havia tentado o autoextermínio ingerindo vários medicamentos num gole, e isso a fez ser levada para o CTI, onde ficou em coma por um período de 14 dias. Havia sido feita traqueostomia para uma respiração com assistimento e aguardavam um feedback, um retorno do neurológico dela. Ela veio a receber essa alta da CTI, foi transferida para outra dependência e seria translocada para o hospital supracitado. Ela era casada, tinha um filho do primeiro casamento, tinha uma faculdade e explicitava, deixando claro que havia se arrependido e vivia uma angústia, um sofrimento pelo ato praticado, que acusava para ela. Ela estava passando por um acompanhamento de um outro médico que veio a ter um efeito de pressionar ela, e isso fez resvalar na tentativa de suicídio. Inclusive, Jaider vai relatar que ela era escritora e o emulou a escrever esse livro pelo benefício que recebera de história que ele contava, e fez um teatro falando que queria acordar mais cedo para ir à feira, em se referindo à irmã que morava com ela. E o marido estava em outra casa, porque eles moravam em dependências separadas. Já estava com esse ardil de tomar essa medicação misturada para fluxar o efeito do autoaniquilamento. E ao fazer isso, ela deitou
E quando foi acusar que ela estava ali, a amiga e a irmã, viu a respiração dela diferente, alta, e perceberam que as cartelas de medicação estavam esvaziadas. Foi feito o acionamento da emergência e foi para o CTI. E algo que ela questionava, inclusive quem estava ali junto, até porque era alguém que militava no espiritismo, a contradição de frequentar, estudar, em busca, com regularidade, disciplina, de uma casa idônea da doutrina espírita, com o conhecimento que ela já havia beberado, ia tentar contra a própria vida, nesse intento nefando. E vai dizer da responsabilidade aumentada pelo que me foi outorgado. Como Emmanuel vai dizer que a responsabilidade do espírito ela é muito grande, do médium, porque a certeza que nos foi outorgada é alta e muito será cobrado de quem muito recebeu. O contato com a doutrina espírita é uma chuvarada de esclarecimento, de consolo e de aconchego que eu recebo. E com isso vem a cota de responsabilidade por esse quinhão que me é outorgado e que foi emprestado a mim a título precário. E acoplará ao que vou ter que prestar conta, se não usar isso para o benefício do meu entorno. Daí, alguém que milita no espiritismo, que estudava ali a doutrina, ter uma atitude dessa, acende um sinal vermelho. E ela fez algo premeditado quando havia conversado com a irmã na noite de sábado, porque era uma ideia que estava fermentando e tomando corpo na mente, no psíquico dela, e alegava o estado depressivo que vivia, de como isso tira a vontade, o ânimo de continuar lutando, tentando. Mesmo ela sabendo da consequência, do que reverberaria essa atitude, ela não conseguiu evitar, inclusive, essa premeditação, que é algo gravíssimo, visto que há um tempo para me urdir uma ideia cuja consequência eu sei que é sinistra, porque só Deus pode dispor da minha vida, porque Ele que me deu ela. Em regime de empréstimo, de realoco temporário, nesse estágio bendito da carne, para que eu pudesse aprender alguma coisa. E se souber aproveitar, ganhar uma experiência substancial, animadora.
E ele vai aclarar que ela tinha não só um problema mental, mas também do físico, que requer uma abordagem tanto de familiar, de quem mora junto, seja um médico, um terapeuta, de uma medicação para auxiliar. Falou para ela da vigilância, da guarda que ela tinha montado e precisaria redobrar sobre ela mesma, pois ela seria cobrada caso ela viesse a fazer isso consigo mesma. Daí alegar que eu tenho depressão, que eu estou insatisfeita com o meu casamento, que eu não gosto da minha rotina, que eu sinto fraqueza, não vai justificar perante a lei cósmica e a consciência o meu ato. Eu vou ter atenuante, vou ter agravante, mas a responsabilidade continuará na minha cota moral. Tanto a medicação precisava graduar para ela, tinha que ajustar, que intervir na convivência familiar, para viabilizar ali uma cimentação mínima de equilíbrio e possibilidade de vencer essa tendência que ela estava trazendo. Precisava preencher, ocupar a mente, o psíquico, com pensamento, ideia positiva, de paz, de esperança, de harmonia. Precisava usar o tempo dela, o pentelésimo, para produzir algo bom e que fosse ao mesmo tempo uma experiência de satisfação e realização, que está quando eu coloco o meu tempo a serviço do meu entorno. E o basilar oracional, a fé em Deus, a busca do consolo de Jesus. Visto que aquele que tem uma ideia persistente de autodestruição, de se mutilar, lesar, que persevera e reza por muito tempo naquele nefando, a ponto de tirar a minha tranquilidade, o meu equilíbrio e me colocar vulnerável, desatrelada, aqui vai entrar tanto questão de influência espiritual, uma obsessão que pode estar acontecendo, coisas que vivi em reencarnação pregressa, situação transata que tende a repetir, a voltar, e vai ter um efeito de arraste para que eu repita e capitule novamente no mesmo engano, no mesmo dolo, no mesmo erro de outrora. E é algo, inclusive, que vai ser dito em Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, que quando esse reencontro com uma situação pregressa acontece, se eu não tiver muito solidificado no desejo nobre e embasado na vigilância, na oração, a chance de eu sucumbir, capitular de novo, no mesmo ponto, talvez pela milésima vez, é muito grande. E quando se fala
do suicídio, a questão é muito complexa, de difícil abordagem. Tem tanto a participação genética, que é a questão do arcabouço do DNA, tem a questão complicadora e dificultosa da obsessão, o distúrbio, o desatrelo sociofamiliar e do afeto, da emoção. Como nós estamos num mundo insano, conturbado, competitivo, onde a massa alucinada quer o pódio a qualquer preço, inclusive aniquilar quem está do lado, caso o indivíduo não possua uma fé, uma disciplina estruturada para o digno, isso torna bem mais dificultoso resistir, vencer a agrura do fracasso, seja esse fragouro onde mergulho na lama da frustração, da insatisfação, da desilusão, da prostração, da aflição. Por isso que eu preciso me opor a essas ideias nefandas com os recursos e os ferramentais que possuo. Caso contrário, isso vai se avolumando, bumerangue na minha mente, com motivação ameaçadora e aniquilante, que me despenha. E se venho a cometer o autocídio, isso vai deixar uma mensagem desditosa para os meus próximos, para um conceito de seguir o mesmo destino, a mesma sorte, e a responsabilidade, o comprometimento moral não é só para quem realiza tal ato, mas também do familiar, que precisa receber uma ajuda redobrada para não desistir diante da desistência desse outro. Nós estamos nesse mundo de transição, em que já acontece uma seleção, um rastreio por Jesus de quem está aqui nessa habitação. Um atentado contra a minha vida pode prorrogar minha dor, meu sofrimento, por um tempo defeso. E, ao mesmo tempo, Jesus ele me convoca a manter minha mente, o meu psique em estado superior, elevado de sentimento, de emoção, de desejo, para que eu atravesse o nevoeiro, o obumbro da desesperança, do caos, da desistência, sem fraquejar. Essa paciente em questão, ela teve a morte do cônjuge com que ela tinha um relacionamento de companheirismo, e mesmo assim ela continuou e seguiu com produção à vida. E quando se fala da dificuldade que é
o que vivemos aqui, importa considerar que existe uma tensão para o desatrelo energético em nós e para a briga. Em que o meu personismo, ele quer que eu me autodefenda a todo momento. Exige que quem está mais próximo de mim me defenda, ou quem more comigo. E quando eu sou incitada a defender alguém, nessa cegueira moral, eu acabo linchando e agredindo com a bandeira defraudada da defesa a algo ou alguém. Que vai dizer dessa confusão que nós vivemos, energética, e que me encontra num dado local, uma pessoa tinha adentrado ali uma sala onde estavam outras e acabou fazendo um comentário de provocação a alguém que estava ali, e quem estava próximo, ao ouvir aquilo, deixou transparecer um armamento tensional, emotivo. E isso diz da tensão, do estado de equilibrista numa corda, que pode romper a qualquer momento, e que me mantém em cima dela, num equilíbrio a queima-roupa, onde eu posso cair daquilo fácil, e da agressividade que nos caracteriza. Então, nós somos ainda espíritos violentos, agressivos, que se contêm, e que, se não tomamos cuidado, nós vamos deixar extravasar a ira, a vindita, a justiça com a própria mão. Que diz de uma energia em guerra, de uns com os outros, que, veja, na maior parte do tempo é silenciosa, mas não significa que não ocorra. E isso é uma dificuldade que vem do nosso passado obscuro, de matéria degradante e degradada. E, conforme vai dizer em Ação e Reação, que para manter em meio a este tiroteio e a esse aniquilamento energético que nós vivemos, o mínimo do equilíbrio
André Luiz nos dá o caminho no capítulo 5 do livro supracitado Almas Enfermizes, que quanto mais eu me percebo penetrando numa sombra densa, que se espessa, se obnubila cada vez mais, eu vou precisar manter a minha tocha mortiça, que alumia aqui e ali, no mesmo molde de uma luz, no sítio em torno, na baliza, luta terrivelmente e titanicamente para nutrir-se, se manter e sobreviver. Visto que o grito seco, o vocifero mudo, a imprecação, a agressão, a blasfêmia, o abuso, o soluço, o despautério, ela emerge da nossa treva coletiva o tempo todo e nos impinge uma congramatura moral em que, para que eu mantenha a minha tocha mortiça, alumiando aonde chego, visto que o objetivo não é lutar e agredir a sombra, mas acender a minha luz e manter ela. Essa luta titânica, ela vai acontecer para vencer a minha sombra e para fortalecer a luz na direção do entorno onde eu chego. Se eu estiver num ermo escuro e acendo uma vela, ela vai clarear todo aquele ambiente. Mas basta um soprinho de vento para que ela apague. Daí que não é eu agredir o que é trevoso em torno de mim, mas conseguir sustentar o meu alumio, a minha claridade, essa minha tochinha, com os ferramentais de que disponha para sobreviver e manter esse clarão mortiço aceso. Porque conforme a situação que eu tiver e como tiver, eu não vou ter outras velas ali somando a minha e fazendo clarões ad eterno, sem solução de continuidade. Mesmo porque fazer luz no meio da luz é instantâneo. Eu não preciso nem me esforçar. Mas sustentar minha luz em meio à treva, ao abismo, é o desafio do meu esforço titânico, de todo momento. E esse é o conclame de Jesus para esses tempos que nós vivemos, em que é pedido um testemunho, até porque a Terra ela está fazendo uma gradação, onde vai deixar de ser planeta de prova e expiação para se tornar de regeneração, onde os espíritos que aí povoam já têm uma consciência, um prélio da necessidade do imperioso de lutar e esforçar para viver caridade. E a diretiva evangélica. Aquele que nega isso, que se mantém endurecido, empedernido, na sombra, no mal, vai ser constrangido
a continuar o seu processo no planeta inferior compatível com ele mesmo, seja emocional, psíquico, que ele reluta em manter e continuar num degredo moral. E conforme Santo Agostinho vai dizer na comunicação de 1862 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 3, item 19, o progresso, a evolução é lei da natureza. Tanto o animado quanto o inanimado está submetido a isso, pela bondade do Criador, que deseja que tudo prospere, aprimore, avance em grandeza. E nós já estivemos no estado inferior que hoje estamos e vamos nos alçar sob esse duplo aspecto, perspectiva, num grau, um teor mais elevado. E isso diz dessa transição do orbe. Em O Livro dos Espíritos, na questão 944, Kardec pergunta se o homem tem direito de dispor da sua vida e é respondido no subsequente que só a Deus compete e tem esse direito. O auxílio voluntário, ou seja, por iniciativa própria, ele importa uma transgressão, um desvio dessa lei. E no 953b, qual seria a consequência? Onde a resposta, uma expiação proporcionada à gravidade do que ocorreu ali naquela falta, naquela queda, de acordo com a circunstância que envolve, reverbera da questão. No capítulo 5 da segunda parte, O Céu e o Inferno, Kardec vai apresentar vários casos de suicida que relata a sua situação no astral, o efeito, com circunstância distinta, onde cada qual é qual. E tem Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco, que é um monumental acervo sobre a luta, o sofrimento suicida, e mostra como é complexo, dificultoso e aparentemente inabordável a recuperação de um ato como esse, que vai ser encontrado pela misericórdia divina, mas que significa talvez parar numa dada situação por um tempo defeso e atrasar o próprio processo por um tempo indeterminado, até que seja possível esse espírito receber de novo um corpo de carne. E nesse momento que esse orbe vive, talvez não seria possível mais isso acontecer aqui. E veja, até mesmo por esse momento que nós vivemos, está havendo uma aceleração do tempo da recuperação do suicida para que ele possa ainda ter chance, talvez, de ser relocado para cá de novo. Mas cada caso é caso. E vem nos alertar da urgência do vigiar e orar. Conforme Jesus exarava, visto que, conforme essa história dessa moça, que mesmo conhecedora do arcabouço doutrinário do Espiritismo, da consequência de tentar algo contra ela mesma, que tinha um militamento em centro espírita idôneo, que auxiliava, tentou isso contra ela. Isso vai mostrar a urgência de vigiar e orar, fortalecer a minha moral no bem, a minha renúncia ao mal, o meu trabalho no digno, pensamento nobre, para que eu consiga vencer os arrastes de todo tipo que são energéticos.
e que vai me encontrar, a pedir de mim renúncia, força soberana, caridade.